Hoje eu quero abordar um pouco das repartições. Um assunto simples, não vou me prolongar sobre ele, até porque está na alçada de todos. Vocês já devem estar bem introduzidos a respeito disso. Mas as redes sociais, elas acabam se dividindo aí por repartições. Que repartições são essas? Então, basicamente, você vai ter locais específicos, pontos específicos para você estar distribuindo e passando adiante o seu próprio conteúdo. Então, quais seriam esses? Né? A gente teria aí a questão do uso. Tem gente que usa as redes sociais para questão de reencontrar ou interagir com amigos ou fazer amigos. Tem gente que simplesmente gosta de estar passando tempo e se atualizar com notícias. Tem gente que gosta para poder saber sobre o seu ator ou atriz preferido, sobre banda. Então, cada pessoa ela utiliza a rede social mediante aquilo que ela gosta ou aquilo que ela quer com a sua finalidade. Então, é bom você entender sobre isso. Por quê? Senão acaba ficando incômodo o tipo de marca, o tipo de publicidade que você está gerando. É uma coisa que seria muito ruim. Pensa você como influencer digital, ou até mesmo você como dona de empresa aí, você pagar demais uma pessoa para estar fazendo o seu marketing e acabar que a rede social ou aquela pessoa se tornar aquilo somente por causa do dinheiro, por causa da sua marca. Um exemplo, eu creio que todo mundo aqui deve utilizar o YouTube e aqueles anúncios de 5 segundos, eles acabam se tornando enjoativo, chato quando você assiste uma sequência muito grande de vídeos. Porque às vezes você pega um vídeo de 10 minutos, aí você assiste 2, 3, 4, 5 seguidos e você aí assiste quase 30 anúncios. E principalmente se for da mesma marca, você começa a ficar com raiva, você começa a ficar até sem graça por causa daquele anúncio. Você começa a sentir que, nossa, não deveria ser dessa maneira, para não falar umas palavras mais fortes, mas basicamente você fica estressado com isso. Você fala, nossa, mas que raiva, da hora que eu vou assistir isso aqui, a propaganda está me atrapalhando, fazendo eu gastar meus dados móveis, fazendo eu perder meu tempo com isso. Então, uma ou duas vezes é legal. Quando isso é excessivo e começa a bater muito forte, começa a gerar esse spam, acaba que se torna chato. Mesma coisa de você estar aí acompanhando o seu ator, seu influencer digital preferido, seu criador de conteúdo, e ele começa a postar muita coisa sobre uma marca. Fica chato, aí ele vem, você vai lá e fala, nossa, vai fazer algum vídeo, porque você está lá pelo conteúdo dele. Quando pensa que não, é uma publicidade, é uma propaganda. Aí uma vez você aceita, você sabe que é a questão do ganha-pão dele e tudo mais, ele trabalha com isso. E alguns sabem lidar com isso muito bem. Eles utilizam a propaganda e mesmo fazendo a propaganda, eles não perdem o conteúdo deles. Acaba se tornando tudo uma piada, se ele for de cunho humorista, ou se ele for talvez relacionado a maquiagem, coisas do tipo, ele consegue fazer isso muito bem e ainda cria conteúdo mesmo sendo um merchan, né, como as pessoas falam. Então acaba se tornando interessante, mas não deixe esse ponto aí subir a cabeça, senão fica chato e você acaba perdendo essa questão do uso. A pessoa está ali por algum motivo. E é claro que ela não vai se importar se você coloca alguns outros pontos ali no meio. Todo mundo entende isso. Mas quando isso acaba se tornando um foco principal, então já não é mais o uso que a pessoa dava àquilo, não é mais a importância. Questão do conteúdo também. As redes sociais, é claro, elas vão ser divididas. Então, para quem não está aí ainda dentro desse mundo das redes sociais, da parte das mídias digitais, ou até mesmo disso, acontece que cada local você vai ter um diferente aí, uma expectativa diferente do seu cliente. Um exemplo, já existiu, né, para quem não conhece, as novelas que eram feitas em rádios. Então, como que você fazia para dar aquela ênfase que a televisão dá? Porque na televisão você vê a cena, você vê acontecer, você vê o acidente, existe toda aquela produção, aquela edição de vídeo. Agora no rádio não existia. E mesmo assim, para prender a atenção do ouvinte, eles faziam sons, eles faziam barulhos, eles faziam toda uma narrativa que prendia o ouvinte. Então hoje não é diferente, hoje você tem muito mais. Você tem o YouTube, onde você posta praticamente unicamente vídeos. Aí você também tem o Instagram, onde você consegue publicar fotos e consegue publicar também vídeos. Tem o Twitter, que a principal fonte seria o descritivo, de você estar escrevendo ali pequenos pensamentos para prender o seu público. E aí por aí vai, ou seja, você tem muita forma de comunicação. A questão é como eu utilizo isso da melhor forma possível. Então não é porque você
está pagando um carro de som, não é porque você está anunciando na rádio, não é porque você está anunciando na televisão que vai dar mais ou menos retorno. Vai depender principalmente, exclusivamente do conteúdo que você está criando. Se você cria um conteúdo específico para cada lugar, ele acaba se tornando mais interessante. É bem mais fácil e mais aceitável você ler alguma coisa que foi destinada a você do que algo que foi destinado a todos. Tanto é que a questão de corrente, quando chega uma corrente para você, você acaba ficando indignado. Nossa, por que essa pessoa compartilhou isso para mim? Eu não vou dar sequência. Deve ter muitas correntes ridículas aí. Repasse para 10 ou 20 pessoas do seu contato e essa semana você receberá uma bênção, alguma coisa do tipo. Você vê muito isso do público mais velho, que eles acabam compartilhando isso para frente, por algum motivo, acreditando que seja. Agora, para o público mais jovem, eles já não levam isso tão a sério, porque eles sabem que isso é uma corrente, que no final foi criado por um ser humano simplesmente para querer algum ponto final aí que a gente não sabe ao certo. Por tipo de interação. Então, como eu já te falei, se você está na rádio, você tem que tentar perceber quem é o público que está lá, quem utiliza a rádio, como que eu vou criar o conteúdo para a rádio, como que eu vou agir com interação com esse pessoal que são ouvinte. Então, no Facebook, no Instagram, você consegue ter ali o like, você consegue ter a visualização, você tem a parte de comentários. No YouTube também você tem a questão de visualização, você tem o curtir, você tem o comentário. Então você tem um feedback ali que é muita interação, você consegue conversar e replicar com a pessoa ali no mesmo modelo. Agora na rádio é um pouco mais complicado, então você tem que deixar na rádio, na televisão, no carro de som, no que você for fazer, algum meio que a pessoa consiga entrar em contato com você. Até mesmo numa imagem, num cartaz que você vai fazer aí, se você vai deixar, fazer distribuir, fazer panfletagem, você precisa ser nítido com a mensagem que você quer passar, você precisa deixar um meio de contato válido e principalmente tentar prender a atenção do seu possível cliente futuro aí, dependendo do que você quer. Então é muito importante você se atentar a esses pequenos detalhes. E por perfil, é algo que eu venho batendo aqui muito, porque a maioria do marketing que ele é feito de forma não tão interessante ou não tão assertiva é quando você esquece o estilo de perfil. Você não delimita quem é a sua rede social. Quando eu falo rede social, não estou falando só do seu Instagram não, tá? Eu estou falando de tudo. É aquela mesma coisa. Se você está na igreja, percebe-se que todo mundo ali tem algo em comum. O que que é isso? A religião. Então, como que eu vou agir nesse meio? Você vai agir mediante os padrões e o nicho que é a religião. É a parte desse segmento que você está ali agora. Se eu estou no modelo aí que eu vendo produtos para a terceira idade, então eu tenho um público mais velho. O que acontece com esse público mais velho? Eles ainda são muito engessados nas redes sociais, agora falando da parte digital. Então talvez para alcançar eles, eu ainda deva utilizar um meio aí de mídia social, um marketing um pouco mais atrasado de certa maneira. Então talvez ainda deva anunciar na rádio, talvez ainda deva anunciar na televisão, ou até mesmo em locais aí que ele costuma frequentar mais. Não estou tirando sarro, mas talvez uma fila de banco, uma fila da caixa lotérica, até mesmo aí você divulgar talvez aí lá no INSS nesses modelos, porque é onde seu público frequenta. Não é falar que você está sendo, que é misoginia ou qualquer coisa do tipo, não. É você entender o comportamento e aonde ele está mais vinculado, porque hoje, como eu disse, os jovens eles acabam por utilizar mais transferência online, pagamento online, aplicativos. Então eles não vão estar nesses locais, mas não quer dizer que esses locais não existam e não tenha uma grande uma frequentabilidade de certas pessoas. Tem sim. Então você precisa fazer isso nesse segmento ou nicho ou tribo. Para ficar mais evidente, quem aqui já fez alguma faculdade, já fez algum curso, sabe muito bem que toda vez que vai ter um evento, que vai ter algum show, alguma coisa na cidade, isso falando principalmente aqui, eu não sei em Goianésia, mas em Anápolis, em Goiânia, na parte da faculdade você vai lá, eles vão contratar algumas modelos, elas vão com umas roupas curtas, vão contratar uns caras também para ir com umas roupas bem arrochadas, e eles começam a panfletar, falando, ô, essa festa é tal dia, a gente vai estar lá, vamos, se você precisar, eu tenho isso aqui de desconto. E assim, eles são bem incisivos,
Tem a questão da propaganda ali, da pessoa que tá lá, você fala, poxa, fulano vai, fulaninha também vai. E aí já tem aquela questão do agradável, e aí já vem com um desconto, se precisar de mais coisa ele já tá ali. Então eles já fazem tudo isso, porque entende-se que o público jovem gosta de festar, final de semana, sair e tudo mais. Então eles acabam alcançando um público muito alto, fazendo isso diretamente ali nas portas das faculdades. Então na época que não existia pandemia, que estava da época de festas e tudo mais, que tem esse público-alvo dentro das faculdades, isso é muito comum. Então eles montam esse perfil, delimita quem está mais apto e começa a fazer um marketing mais assertivo em cima disso. Dentro disso tudo, então, o que fica óbvio? Que eu estou tentando entender como funciona a mente humana, tentando estipular padrões, tentando pegar sequências lógicas para que o meu marketing seja mais assertivo. E lógico que através de todo esse contexto aí, a gente não poderia ficar longe da psicologia. Então a psicologia ela traz muito sobre isso, sobre o behaviorismo, como que é o comportamento do ser humano. Tentando compreender isso, a maioria das pessoas elas vão atrás aí não só do básico, não só dessas questões aí que são as repartições, eles vão buscar um além. E esse além está justamente na parte aí de você descobrir filosofias de venda, de você descobrir a parte aí do comportamento, de como é o seu cliente em questão do que ele está comprando. Então, com isso, eu aplico a psicologia para descrever, para explicar, prever e controlar o comportamento do meu cliente a respeito do produto que eu estou vendendo. O que é isso? Psicologia do consumo. Então, vivemos numa sociedade consumista, claro, mas você é moldado para isso. Acaba que todo o marketing, toda a propaganda e publicidade, ela funciona meio aí como uma manipulação comportamental. E você percebe isso com datas comemorativas, você percebe isso com promoções, dentre outras várias jogadas que você tem para fazer justamente você comprar. Sem contar também nas próprias propagandas. Eu trabalho tanto, eu mereço. Compre agora com um desconto enorme. Você paga com 30 dias, parcela em 5 vezes. Mulher não paga, homem tem desconto se trouxer tal coisa. Se você trouxer mais 2 amigos, você consegue um desconto de 30% a 40%. Existem várias coisas aí que você vai mexer com essa psicologia do consumo. Por quê? Você sabe que não deve gastar, você sabe que deve economizar, você sabe de tudo que você tem que fazer na sua vida. Mas ainda assim, você precisa ter aí esse momento, né, de luxo, esse momento seu que você tanto gosta. Só que como que eu vou fazer isso sem sentir um peso muito grande? É a hora que eles vêm para reforçar. Qual que é a coisa que você se apega quando você compra, faz uma aquisição que você não deveria? Nossa, estava com desconto. Se eu fosse comprar futuramente, ia estar bem mais caro, então eu economizei. E aí você compra isso para você e segue em frente. Então a maioria das vezes que você foi manipulado, acaba chegando nisso. Sem contar nessa parte de psicologia de consumo, as pessoas que fazem curso de vendas, que são mais focadas nisso, elas têm abordagens justamente para entender a psicologia do potencial do consumidor. Um exemplo, eu já trabalhei em questão de pessoas que vendem carta de consórcio, de crédito, e existia um treinamento que eles faziam que era bem interessante. Como que eu vou abordar um tema tão específico que é comprar um carro, comprar uma casa? Eu não chego em ti uma pessoa e falo assim, quer comprar uma casa? Quer comprar um carro? Tem interesse? Primeira coisa que você pensa, não, é uma dívida enorme, não vou comprar isso, não faz sentido. Não consigo pagar nem meu aluguel direito, não consigo nem comprar, não consigo nem comprar uma bicicleta, coisas do tipo que você já tem esse pensamento. Então o que você faz? Você amortiza até chegar nesse ponto, fazendo a pessoa acreditar que aquilo é real para ela, não que não seja. É claro que vai passar pelos meios de avaliações ainda do local que você vai fazer o consórcio, mas basicamente é trazer esse cliente para esse contexto. Como que eu puxo isso? Eles chegavam, falavam bom dia, tudo bem e tal, vai puxar um assunto normal. Aí ele vai te perguntar, falar assim, nossa, qual que é o maior sonho? De alguma forma, depois de você criar esse contexto de empatia, você vai perguntar assim, qual que é o seu maior sonho? Aí todo mundo tem essa questão, ele fala, fazer uma faculdade, essas coisas, aí você começa a puxar mais.
Não em questão de aquisição. Você não tem nenhum sonho desse tipo, não, talvez comprar uma casa, um carro, uma moto. Aí a pessoa ela vai falar: "Nossa, eu tenho, meu sonho é comprar uma casa, meu sonho é ter meu carro". Só que para mim, isso não é realidade hoje. Quase sempre as pessoas vão deixar esse foco. E aí, qual que seria o retorno do vendedor? Ele trazer isso para a realidade. Ele falava: "Nossa, não fala assim não. Você sabia que tem alguns consórcios aí?" Ele não fala que ele está vendendo. Ele fala: "Você sabia que tem alguns consórcios, alguma coisa do tipo, que a pessoa consegue pagar aí 400, 500 reais por mês, às vezes passa arrochado, que é quase o salário, mas pensa, você está comprando uma coisa que é sua. Futuramente você pode vender e pegar esse dinheiro de volta. Não aperta, porque de qualquer jeito você já vai ter que pagar isso no aluguel, ou de qualquer jeito você já paga isso de condução." E aí a pessoa já assimila, fala: "Nossa, faz sentido. De qualquer jeito, se eu vou ter que morar, eu pago um aluguel. De qualquer jeito, se eu vou ter que pagar aí um ônibus, vai ficar nesse valor." Aí o que a pessoa faz? Ela já ambienta com a ideia, mas ainda assim ela vai ter outras negações. Ela vai falar: "Ah, mas eu não acredito nisso aí não, eu acho que é furada." E aí ela vai trazendo esses pontos de dúvida e a pessoa vai sanando ali na conversa, mas em nenhum momento ela deixa claro que ela está vendendo aquilo, que ela faz parte desse sistema, porque senão ela quebra toda essa confiança. E aí, no momento que ele já sentiu que ele está ambientado com a pessoa, ele simplesmente entrega um cartão para ela e fala: "Olha, se você quiser saber mais sobre isso, passa lá que eu vou fazer uma coisa especial para você, mas é só para você." Claro que ele fala isso para todo mundo, mas ainda assim ele está rebatendo um ponto de confiança naquela pessoa. "Olha, eu vou fazer isso somente para você. Passa lá que eu vou agilizar. Eu vi que você é uma pessoa trabalhadora, que você faz isso e isso", porque na conversa a pessoa já gerou essas respostas, ela já gerou esse perfil. Então, por isso, eu já sei como é o modelo de consumo e o modelo da vida. Então, da pessoa, eu estou ali conseguindo descrever quem ela é, eu consigo montar um perfil ali comportamental dela e controlar isso para gerar uma venda. Então, acaba sendo bem incisivo. Isso numa conversa bem tranquila. Qual que é a chance dessa pessoa ir conhecer mais? É muito alta. Ele ainda fala: "Não, aparece lá, sem compromisso, justamente para você fazer a simulação e conhecer mais sobre o processo." Acabou. Assim, de certa forma, não vai ficar, apareceu um vendedor e me obrigou a comprar uma casa, um carro. Não. Conheci uma pessoa no ponto de ônibus, essa é praticamente a história que a pessoa vai contar para o amigo, para o tio, para o pai e para a mãe. E ele me falou a respeito disso e disso, sabe? Eu nem sabia que era tão interessante, que era fácil adquirir. Acho que eu vou lá dar uma olhada, até porque de qualquer jeito, eu conversando com ele, eu percebi que eu vou ter que pagar essa dívida de qualquer jeito. Antes eu pagar isso se for algo meu. Então tem muita questão disso, tem muito curso, muita coisa voltada para essa área, que eles envolvem muito filosofia de venda, psicologia a respeito. É interessante você conhecer mais sobre o assunto. Por que isso? Temos fatores de pesquisas. Qual que é o maior problema do ser humano? Os seus desejos. Então, se você tende a atender a algum desses desejos desse ser humano, acaba que fica bem mais fácil de você atingir o seu alvo. Então, se a pessoa ela é consumista, mas ela é consumista sobre o quê? Um exemplo, se eu vejo uma propaganda de sapato, se eu vejo uma propaganda de roupa, se eu vejo uma propaganda de qualquer coisa desse tipo, não vai me fazer diferença se ela está em promoção, se ela está mais cara, se é parcelada ou não. Não é o meu específico tipo de consumo. Agora, se eu vejo um livro, se eu vejo aí talvez uma peça de computador, alguma coisa voltada para essa área de edição, aí já me chama mais a atenção, porque eu já conheço. E aí, se eu vejo que ainda está num desconto, numa promoção, num parcelamento, aí isso já vai mexer mais ainda com a minha tendência de comprar. Mesmo eu não tendo a possibilidade naquele momento, eu fico muito suscetível a fazer a compra, porque está de promoção, eu sei que é uma peça que talvez eu precise, e ainda vem o marketing reforçando que eu posso ter aquilo, que eu devo melhorar, que aquilo vai trazer qualidade. Quando pensa que não, eu já comprei e já estou arrochado aí pelos próximos 6 meses, justamente por causa disso. Mas vai ser um arrochado que eu vou estar feliz, porque é uma coisa que eu gosto de comprar, estava num preço aceitável, e acaba que você mesmo se ilude aí nessas desilusões de que você comprou mais barato, de que você deveria. Não estou falando que é errado ou que é certo, só estou falando que é um ponto que você cria de partida aí para o seu cliente final. Então, é importante você fazer isso com o seu produto também. Quem são os seus alvos? Quem que você pode motivar a comprar isso? Qual que é a relação que você tem com esse consumidor?
como que eu vou sair do ponto dele conhecer o meu produto até ele comprar? Então a gente vai ter muito isso, a gente vai falar ainda sobre como que eu chego, como que eu faço essa virada de chave aí na pessoa para ela sair do ponto de simplesmente ser um olheiro para adquirir o meu produto. Porque eu também tenho isso, eu tenho pessoas que vão lá, visitam a minha página, tá lá todo dia, vira um fiel seguidor, mas nunca compra nada. Por que que ela não compra? Porque você ainda não conseguiu despertar o poder de consumismo daquela pessoa. Você vai tentar alcançar esses outros 30, 40% que você não alcançou ainda. E é claro que os principais pontos de partida, que é a base inicial, que o estímulo do marketing traz é produto, preço, promoção e praça. Então esse ponto de partida do marketing que ele vai gerar é justamente isso daqui. Então eu fazer uma divulgação forte do meu produto, eu fazer uma divulgação forte do meu preço, promoção chama muita atenção e a questão também da praça, que é a localização. Tudo isso aqui deve ser utilizado e também tem que tomar muito cuidado. Promoção demais desvaloriza. Questão de você bater no preço demais, também você vai acabar atraindo uma clientela não tão desejada, que é aquele pessoal que vai chorar por cada centavo, que vai brigar. Então você acaba tendo um alto giro, uma altas vendas aí, mas o seu lucro no final ele acaba se tornando aí talvez até menor do que se você tivesse o preço um pouco mais equiparado com o mercado. Porque o tipo de clientela que você está atraindo também define muito pelo marketing que você está gerando. Produto é igual, se você prega um produto com muita qualidade, você vai ter que entregar isso sempre. E é claro que se você não está dentro das diretrizes que você vende, acaba que você também vai ser bem datado nisso. Praça, fica óbvio aí na questão de localização e o modelo que você utiliza. Então, se você não está nas redes sociais ainda, a parte online, você precisa entrar no e-commerce. Se você não tem uma loja física, talvez seja a hora de você implementar. Mas é claro que isso tudo tem que ser feita a análise do seu perfil e o ponto de virada que você está. Então, isso aqui tudo é o ponto da base inicial. Depois você vai moldar a realidade da sua empresa. Eu não vou ser uma empresa física, somente e-commerce, só vendas online. Ótimo, você não é obrigado a criar uma localização física, mas vai depender ainda do que você está fazendo. Promoção, não consigo, porque no momento abri a minha empresa agora. Então não tem necessidade de você fazer tanto combo promocional. Por enquanto, tenta focar num preço competitivo e vender a questão do seu produto. Tudo isso, você quem vai moldando, tudo isso é você quem vai buscando. Ah, mas eu não tenho empresa, eu não tenho marca, eu estou aqui somente para trabalhar com isso. Você vai ter que trabalhar com esses pontos então. Você, como responsável pelo marketing da empresa, vai ter que vender produtos aí, você vai ter que pensar em preço e promoção e também na praça que ele está vendendo. Você precisa conhecer o que você está trabalhando, você precisa conhecer a empresa, você precisa conhecer a clientela e os produtos que ele tem à disposição. E principalmente conhecer a concorrência para ver se o preço está equiparado. Vou montar o meu marketing da empresa. Pelo menos esses próximos 6 meses eu quero pegar aí bem forte, bem firme. E eu vou mudar. Eu vou aumentar a quantidade de seguidores, porque eu sou influencer digital. Eu vou mudar, vou aumentar a minha quantidade de venda pelo marketing agora, voltado só para as redes sociais. Como que eu faço isso? Você vai precisar criar aí primeiro a questão de você divulgar isso para o seu nicho, criar conteúdo, é o mais básico de todos. E você deve criar conteúdo voltado para esses pontos. Então, promoção. O mais comum aí é você pegar datas. Você sabe as datas aí pautadas, todo mundo já espera. Dia das Mães, Dia dos Pais. Aí a gente tem Páscoa, a gente tem férias, tem Dia dos Namorados. Então, o que que se encaixa no seu estilo de comércio? O preço também. Você viu que a mercadoria está começando a ficar parada na empresa, na loja, ou que você não está saindo do ponto que você está, se você estagnou, é a hora de você começar a bater um pouco mais forte nisso e oferecer mais esse preço e reforçar o produto. Por que isso? Porque o sucesso do marketing ele tem que estar impregnado na mente do consumidor. O nome, o design, tudo isso ele tem que remeter ao produto que você vende. Então aqui a gente tem uma paleta de várias coisas aqui
E o que acontece? Consequentemente, aquilo que você é mais suscetível a comprar aqui foi o que você viu primeiro, ou aquilo que mais te chama a atenção. Então aqui a gente tem algumas marcas, tem alguns produtos, e aí eu creio que a maioria conhece aqui. Kit Kat, não precisa nem se falar, Nescau, então, Negresco, Bono, Batom, Alpino, todas essas questões aqui, você consegue lembrar do produto, você consegue dar a cara dele justamente aqui pela questão da marca. Se você vê isso aqui em algum lugar, você já sabe, opa, aquilo ali é uma chocolatada, aquilo ali é uma caixa de bombom, aquilo ali é um Danone, aquilo ali é chocolate branco, e assim por diante. Então você consegue ter bem esse ponto. E aí vem os pontos principais, que é as perguntas que você deve se fazer. Então eu vou implementar esses 4 vezes que você está falando, eu vou melhorar então, mas como que eu faço isso? Tem algumas perguntas para você chegar nesse destino, que é o seu produto, e você tem que saber responder elas muito bem. Então são perguntas que vão te auxiliar aí na definir sobre o bem ou serviço que você está oferecendo. Então, se você tem uma marca, se você tem uma empresa, se você quer melhorar o seu Instagram, suas redes sociais aí voltado para figura pública, blog, livro que você está escrevendo, não sei a sua finalidade, mas você tem algo a oferecer. Esse algo a oferecer é o que você precisa identificar. Então, que necessidade que o meu produto satisfaz? O que, que eu estou trazendo? O que, que eu estou agregando valor? Qual que é o diferencial do meu produto? Como que é o ciclo de vida do meu produto? Isso é muito interessante. Por quê? Qual que é a parte mais interessante do conteudista e do criador digital hoje? Porque a maioria dos vídeos são atemporais. Então o ciclo de vida ele não é vindouro, ele não tem final nessa parte de criação de conteúdo. Você pega um vídeo de comédia, aquela comédia basicamente ela vai ser aquilo por um bom tempo, enquanto as pessoas entenderem as referências e os punts daquela piada. Se eu vendo uma roupa, talvez o ciclo de vida dela seja inferior. Uma roupa ela dura em média o quê? 2 anos. Isso se a pessoa cuidar muito bem, se não cuidar talvez 6 meses, até ela perder a cor, começar a rasgar e coisas do tipo, se ela utilizar frequentemente. Qual que é o ciclo de vida do meu produto? É bom você entender isso. Talvez eu venda alimentação. A pessoa chegou, comeu, comprou, acabou. Então não dura mais de uma semana. Como que eu faço para chamar a atenção com esse produto? Mas chamar uma atenção positiva. Você sabe explicar mais sobre o processo de produção deste produto? Por quê? Você vai ter que criar conteúdo. Então não é simplesmente tirar a foto bonitinha e começar a mandar ver lá. Não, vou mandando aqui o produto que eu tenho. Uma hora todo mundo vai comprar de mim e é isso, eu tô rico. Uma hora todo mundo vai ver o quanto eu sou bonita, o quanto eu sou bonito, o quanto eu sou interessante e vai me seguir como influencer digital, como marca, como modelo, como escritor. Infelizmente não é assim, você precisa ter algo mais. Então você consegue dizer mais sobre esse processo que você está inserido? Se eu estou falando sobre sapato, eu tenho uma loja de sapato, eu não vou ficar só postando sapato ali o dia inteiro. Então o que, que eu preciso fazer? Como que eu vou limpar um sapato branco? Como que é o processo? Por que, que existem sapatos desse modelo e do outro? Você vai criar conteúdo para agregar valor sobre isso. Então não é somente um Instagram onde eu vejo preço e produto só. É uma rede social, é um Facebook, é um canal no YouTube, é o que eu estou fazendo que me fala mais sobre esse mundo. Então, além de tudo, além de ter o produto, ele me traz informação. Então, já conta como um diferencial. Você tem que perceber que você precisa ter todos esses pontos bem fechados. Começa a trazer as novidades, começa a trazer mais sobre esse mundo. É literalmente se entregar a isso se você quer fazer acontecer. Questão do preço. O valor que seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto. Por que eu coloco entre aspas? Porque o valor é você quem cria. Se você não define esse valor, o mercado vai definir. Então, se você não consegue comprovar qualidade no seu produto, se você não consegue comprovar qualidade no que você está fazendo, se você não consegue vender essa agregação de valor, você vai ser taxado pelo mercado. E ser taxado pelo mercado geralmente é fatídico, é a hora que você chega ao final aí sem ter recebido nada. Por quê? Você sabe que criar conteúdo hoje em dia não é barato, não é fácil, custa muito tempo.
Você sabe que para criar o seu produto também demanda design, demanda muita coisa para levantar o seu marketing, para fazer tudo isso. Você sabe muito bem o quão doloroso é manter tudo que você está fazendo, seus estudos, a sua rotina e talvez ainda mesclar aí com o que você está fazendo aí de extra, ou só essa parte de empreendedorismo. Então, se você não levanta essa parte do marketing, se você não agrega valor, você vai ser mais uma pessoa no meio de outros vários aí que está tentando competir pelo preço mais baixo. E aí é a hora que você vai ter aquele cliente que chega e fala, quanto que é seu produto? Aí você fala 40. Aí ele, na lojinha de baixo eu encontrei por 35. E aí ele fica esperando você falar, não, então eu faço 34, faço 33, eu faço 30, que seja. Então é esse tipo de cliente que talvez você não queira. Agora, se você está simplesmente para competir pelo preço, então talvez seja interessante você ter esse tipo de cliente na sua loja. Como eu disse, é tudo questão de nicho. É a hora de você dar o valor. E mesmo assim, você consegue talvez fazer com que esse cliente compre e pague um pouquinho mais caro com você. Por quê? Se você remete à questão de qualidade, um bom atendimento, a pessoa ela não se preocupa em estar procurando. Se ela acredita no que você faz, ela consequentemente, ela mesma vai fidelizar. As pessoas costumam optar por rotina. O ser humano, por mais que ele reclama, ele adora a rotina. Ele não gosta que as coisas mudem, ele não gosta que o seu desenrolar aí, que aquilo que ele faz entre em algum loop aí que ele não consiga controlar. Então a maioria das pessoas que cortam cabelo vai sempre na mesma pessoa, que pinta, manicure, pedicure, você sempre tenta manter isso. Quando você não consegue ter essa pessoa mais à disposição, ou que alguma outra pessoa que passe mais credibilidade chegue no mercado, aí sim você troca. Senão você sempre tem esses locais preferidos, seu gosto de música é sempre definido, tudo que você faz, ele é bem definido aí e segue uma tendência. Então por que não forçar isso dentro do seu comércio? A praça, como eu disse, é o ponto de venda ou canal de distribuição. Então se você ainda não montou nada, mas quer montar, é bom você pensar nisso também. Hoje o e-commerce ele abre muito a respeito disso e o frete, a questão de envio acaba ficando por conta também do consumidor. Mas claro que quando você monta o seu Instagram lá, ele também faz como se fosse a sua loja física, só que virtual. Então quando você entra, o Instagram ele é mal feito. Quando você entra no site da empresa, ele é mal feito, todo cheio de erro, todo ruim, tá muito estranho. A qualidade é péssima, você já começa a duvidar um pouco do que você está adquirindo. Você olha e fala, eu vou comprar desse lugar aqui? Nossa, essas fotos feias, esse trem estranho. Olha esse site aqui, tudo que eu clico tá dando erro. Não, vou comprar isso aqui não. Aplicativo deles mal desenvolvido, não confio. Então, tudo isso acaba trazendo um ponto ruim. Por mais que o seu produto tenha qualidade, a imagem dele também tem que ser legal, tem que ser aparentável, tem que ser legal. Senão, aí entra muito naquele ponto, né? A primeira imagem é a que fica. Então você precisa ter um ambiente receptivo, caloroso, que a pessoa consiga ver qualidade também. É tudo em questão de agregar valor no seu produto. E é claro, promoção. Então envolve todas as ações relacionadas à divulgação e comunicação do seu produto para o público-alvo. Então a promoção em si é você fazer justamente parcerias, é você trazer algum ponto de interação com o seu cliente, é você manter o seu seguidor aí, o seu ouvinte, o seu nicho aí todo vinculado. Então você precisa que eles ouçam aquilo que você está dizendo em alto e bom som para que não gere dúvidas e também não gere conturbações. Vira e mexe nas mídias aí, você vai ver uns pontos ruins que é o que? Fulano disse isso e fulano nunca disse. Então são as fake news. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma promoção. E é claro que existem as promoções que trazem divulgação positiva para sua empresa ou até mesmo para você. O que são? Ações solidárias. Então é interessante você fazer a utilização delas, só que lembra, ação solidária ela só vai trazer visibilidade e engajamento. Elas não trazem diretamente nenhum tipo de dinheiro ou de venda garantida. O maior erro, se você for trabalhar como profissional do marketing, se você for fazer o marketing na sua empresa, em nenhum momento eu estou falando que se você publicar, se você pagar tal pessoa para divulgar, ou se fazer isso, você vai vender X coisa. Isso aí
é reflexo dos engajamentos da divulgação que você está fazendo, de você estar na mídia. Agora, falar aqui, se você faz isso, você faz aquilo, você vai vender, aí já é demais. Você não está à alçada do marketing, da publicidade, da propaganda. Ela está ali para te tornar e trazer mídia e buscar esses possíveis consumidores. Mas em nenhum momento o marketing ele é garantido de que você vai ter retorno. Então ponham isso na cabeça. Talvez você fez uma vez, não deu retorno. Fez a segunda, não deu retorno. Então talvez as atitudes que você está tendo com o seu marketing não está sendo interessante. Ele dá retorno sim. Ele traz coisas boas, ele te traz engajamento, ele te traz divulgação. Mas aí não é garantia de que ele vai te trazer venda, não é garantia que ele vai te trazer seguidor, nem nada do tipo. Mas a visibilidade e o engajamento ele vai te trazer em questões desse ponto, quando você tem um marketing bem feito e bem realizado. Por enquanto, eu vou dar uma pausa no nosso conteúdo aqui, para que eu possa explicar mais adiante, e depois a gente volta com a segunda parte, que é um engajamento extra desse 4Ps que a gente está falando. Depois, se vocês dissolverem um pouco sobre produto, preço, praça e promoção, a gente volta aí com essa adaptação agora no nosso cotidiano, né? Que ele deu uma modificada, que é em questão de palpabilidade, posicionamento e produtividade. Então, primeiro vamos diluir esse conteúdo para depois a gente ir aí para as novas missões do marketing aí. Agora eu quero saber sobre vocês, sobre a aula, dúvidas a respeito do conteúdo.